Fala galera, saudações vascaínas. Vamos fazer esse pós-jogo aqui de Vasco 3, Melgar 3, né? Antes de começar, eu peço pra você deixar o like, se inscrever, compartilhar esse vídeo aí, também comentar. Quero saber da sua opinião, se o jogo foi justo para você, se o resultado foi justo, como é que você achou que o Vasco jogou, enfim. Tudo isso, quero que você escreva aí, quero que você participe com a gente aqui do nosso canal, que é muito importante a sua participação. Beleza, rapaziada? Então, dito isso, vamos lá, vamos falar desse jogo aí que começou muito bem, deixou a gente todo mundo puto no final do jogo, né? Mas vamos lá. O Vasco começou muito bem, né? Entrou ali com a cabeça de escalação que venceu o Santos, né? Na última rodada, a gente foi até bem, né? Felipe Coutinho acabou com o jogo, jogou muito Felipe Coutinho, meteu uma chapada pro lado de fora, meteu a trivela pro Verratti fazer o gol, né? Aí já tava 2-0 pra gente no primeiro tempo, logo depois a gente tomou o 2-1 no primeiro tempo ainda, viramos o tempo com 2 no placar, né? Eu pensei que a gente fosse ter algum tipo de ajuste no segundo tempo, né? A gente até começou mais ou menos ajustado, mas depois acabou perdendo a mão de novo, né? Com isso a gente, né, no primeiro tempo a gente deixou o Melgar ficar muito mais com a bola, a gente não conseguiu ter a bola nos pés, né? Foi muito complicado para a gente jogar, né? O Melgar, não que o Melgar seja um excelente time, né? Um time até não é ruim, mas dava pro Vasco ter ganho, tá? Dava pro Vasco ter vencido a partida. E a gente nessa peleja toda aí de um ataque contra a defesa, né? Essa que foi a figura do jogo, né? Nessa noite. E com isso a gente, né, perdeu ali um pouco de espaço. O Melgar começou a controlar um pouco mais o jogo, jogou aí 200 mil bolas na área, né? E conseguiu achar um gol ali fazendo 2-1, né? Depois disso o Vasco voltou para o segundo tempo um pouco melhor, né? Um pouco melhor, com mais postura do que no primeiro tempo. Acabamos ali fazendo um gol, né, com o Verratti ali no segundo tempo, no início do segundo tempo ali. A gente acabou fazendo o gol, abrindo 3-1 no placar, né? E daí em diante a gente acabou fechando a casinha da maneira Carille de fazer, e a gente acabou tomando muita pressão do Melgar, né? A gente tomou um gol ali nas costas do Maurício Lemos, que não conseguiu cortar uma bola hoje. O Maurício Lemos hoje estava bem assim, pelo alto, né? Ele não conseguiu cortar uma bola, né? Piton não conseguindo jogar, enfim, a gente sabe que a atitude atrapalha um pouco a gente jogar, né? Mas acho que não é desculpa para tudo também, né? Eu acho que a partir do momento que a gente tava ganhando de 3-0 ali, a gente deveria ter ficado um pouco mais com a bola, deveria ter enrolado um pouco mais, tocar a bola, né? Ter aquele cara que prende a bola, que sofre a falta. A gente não teve esse cara. Eles tiveram até um pênalti perdido aí no primeiro tempo, o cara bateu para fora, né? Mas a gente acabou cedendo o 2-1 logo depois no gol de cabeça também, complicadíssimo, né? E com isso o Vasco, né, ali até faltando 11 minutos para poder terminar o jogo, o Vasco vencendo a partida por 3-1, né? Tomamos um gol, né? Já encaminhando para o final, né? Fazendo 3-2, e com isso o Melgar começou a partir para dentro do Vasco, né? Até que meio que desordenado, né? Foi muita bola cruzada na área, muito chuveirinho, muita parada que dava pra gente ter tirado, dava pra gente ter feito os cortes ali, né? Não acho que foi nada de anormal, né? Acho que a gente falhou mesmo, né? De um tempo de bola, alguma coisa do tipo assim, né? E com isso eles começaram a lançar muito mais bola do que antes, né? Começou a colocar o Vasco um pouco na rota, tocando bola de um lado para o outro, jogando na área, e o Vasco aceitando essa pressão, né? O problema é que a gente acabou aceitando muito, trazendo o pessoal deles muito para perto da gente. E eu sempre tava aqui comentando o jogo com a minha esposa, a gente tava vendo o jogo junto aqui. Falei, o Vasco não sai, o Vasco tira a bola lá de trás, e a zaga, ela não acompanha o bloco saindo, ela fica lá atrás, e isso acaba trazendo os jogadores do nosso adversário para dentro do nosso campo de novo. Se o Vasco tivesse, né, um pouco mais de perna, acho que faltou um pouco pelo desgaste, né, da altitude, acho que faltou um pouco de perna, porque assim, a gente não tinha a válvula de escape, aqueles pontos, né, aqueles ponteiros que a gente
pega a bola, carrega até o fundo e sofre a falta. A gente não teve isso. O que a gente teve no jogo contra o Santos, hoje a gente não teve, né? Então acabou que a gente se comprometeu um pouco, acabou tomando ali no finalzinho, aos 89, se eu não me engano, a gente tomou o gol de empate. E daí em diante, o Melgar tirou um pouco o pé, tentou fazer o gol ali. O Vasco chegou até um pouco mais à frente, mas não conseguiu fazer o gol, né? Enfim, a gente acabou empatando fora de casa. É um resultado ruim? Acho que pelas circunstâncias que foi, acaba sendo um resultado ruim. Por quê? Cara, a gente abriu 2-0, a gente tomou 2-1 no primeiro tempo, fomos para o intervalo com 2-1, depois a gente abriu 3-1 e até faltando 11 minutos para a partida acabar, a gente toma o 3-2 e o 3-3, né? E depois o jogo morre ali, né? Acho que no contexto da partida, eu acho que foi um jogo ruim, a gente jogou abaixo, muito abaixo hoje do que a gente esperava, né? Acho que o Vasco poderia ter feito um pouco mais, né? E no contexto do jogo, eu acho que foi um resultado ruim. Para o campeonato, um campeonato que o Vasco não disputa já há muito tempo, eu acho que um ponto fora de casa na estreia seria bom também, né? Obviamente melhor a vitória, mas dentro do contexto de o Vasco não estar disputando a Sul-Americana faz tempo, né? De jogar a primeira partida fora de casa, eu acho que foi bom. Porém, a partida em si, como ela foi, como ela se desenhou, acho que acabou sendo um resultado ruim para nós, né? Mas é isso, né? Vamos agora, o Vasco volta para o Brasil hoje ainda, né? Vai enfrentar o Corinthians no sábado, já vai parar em São Paulo, vai treinar no CT do Palmeiras e a gente espera que dê tudo certo, a gente consiga vencer o Corinthians lá, que vai ter 2 desfalques aí importantes, né? No de tudo, eu acho que o Vasco merecia um pouco mais, né? Eu acho que a gente faltou ali ter perna para poder segurar um pouco a partida, né? Picotar um pouco mais o jogo, vencendo o jogo. A gente deveria ter feito com eles o que a gente fez com o Santos aqui, né? Mas não foi dessa vez que a gente venceu na Sul-Americana, né? Agora, quanto o Porto Cabedelo, né? Em São Januário, a gente tem a oportunidade de vencer, né? E dar as caras de vez aí na Copa Sul-Americana, né? Foi o que eu falei no começo. Acho que o Vasco começou muito bem, fazendo gol com o Coutinho e tal, a gente foi até bem, só que depois a gente acabou caindo. Se eu fosse resumir esse jogo numa frase, eu colocaria assim: Coutinho arrebentou com o jogo, o Verratti fez 2 e o Carille cagou tudo. Acho que ele foi muito mal nas substituições, foi muito mal colocar o time todo lá atrás. Não sei se a galera não obedeceu ou se não foi comando dele, não sei, mas as substituições dele foi complicados, ele não deram efeito, como deu contra o Santos, né? Mas a gente espera que o Vasco possa melhorar aí nas próximas partidas. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta. Tamo junto. Valeu, Vasco!